Esse vídeo não tem muito lari-lari não. A gente vai falar de um assunto que afeta muitos de nós. Eu recebi centenas de mensagens, centenas, como vocês podem ver que tá passando aqui, no último domingo, Dia das Mães, por conta de um story que eu fiz e que atingiu 10 mil views, dizendo que eu não comemorava o Dia das Mães porque eu tive uma mãe narcisista, tóxica, abusiva e violenta, muito violenta, até os 35 anos de idade. E por isso eu não sentia vontade de postar a foto com ela, visto que eu nem tinha mesmo muita foto com ela, enfim, e que eu havia normalizado não amar mãe, caso essa mãe não seja uma boa pessoa. Isso chocou muita gente. As pessoas me encheram de perguntas que eu vou responder algumas aqui, outras obviamente que não. E eu disse que eu tive uma mãe porque eu me referia aos meus primeiros 35 anos de vida, lá em Belém onde eu cresci e vivi. Mas na real eu tenho, porque ela tá viva, muito bem de saúde, felizmente, vive na mesma casa onde eu cresci e visito mais ou menos 2 vezes por ano. Mas desde que eu vim embora para São Paulo, ela não exerce mais poder sobre mim, como ela fazia mesmo eu já tendo saído de casa, tá? Há anos, imagina, eu saí de casa aos 27 anos. Saí da casa dela e fui morar em outro bairro. Mas não era o bastante estar num cantinho que era meu, pagando aluguel e tudo mais. Eu precisava fugir da cidade, eu precisava estar numa distância a qual ela não pudesse percorrer. Sobretudo, não pudesse ver onde eu moro, com quem eu ando, vivo, como quem tá na minha casa e nem saber da minha vida. Esse vídeo não é pra falar mal da minha mãe, que tá lá, boa, envelhecendo, e eu ajudando daqui sempre que posso. Mas é pra explicar por que a gente sim deve normalizar o fato de alguns de nós não precisarmos obrigatoriamente amar pai, mãe, filho, qualquer parente que tenha prejudicado a nossa vida. Porque tem muitos de nós LGBTs que sofrem todos os dias com esse amor compulsório, com essa obrigação de dar assistência a uma mãe que prejudicou a vida dele inteira, porque isso se chama culpa. E às vezes até a culpa de odiar a mãe. Mas a gente tem que carregar essa cruz porque ela é a sua mãe. Eu não carrego. Eu larguei de mão e sigo de boa curando as feridas que ela deixou e eu vou contar algumas delas pra vocês. Olá, Belovers! Eu sou Márcio Rolim, o criador, apresentador, modelo, manequim, santinha do pau oco, rainha da cocada preta, coach magnético deste canal Bi40, onde eu atraio a atenção de vocês através do meu magnetismo para assuntos que a gente quer discutir. É muito importante que vocês sigam o canal, então coloca o dedinho aqui de baixo nesse botão e aqui de baixo tem o Pix e o Apoia-se. Escolhe aí uma maneira legal de você ajudar, seu nominho vai aparecer de vez em quando aqui no domingo e é muito importante pra gente continuar fazendo vídeos a semana inteira. E vamos de vídeo. Quem me segue há mais tempo aqui sabe que eu nasci em Manaus. Meus seguidores manauaras, eu amo vocês. Mas com meses de vida, meus pais compraram uma casa em Ananindeua, que é um município no Pará, o mais próximo de Belém, ou seja, ele faz parte da região metropolitana de Belém, mas tem seu próprio prefeito, sua própria gestão. Só que há quase 46 anos, quando eu cheguei lá, só havia 2 ruas principais por onde passavam os ônibus, de hora em hora, e vários conjuntos habitacionais chamados Cidade Nova. O bairro era o bairro do Coqueiro. É o bairro do Coqueiro. Então assim, tinha Cidade Nova 1, Cidade Nova 2, 3. Na verdade tem e eu nem sei mais onde parou. Tem várias cidades novas, eu não faço ideia. Foi onde eu vivi desde os meses de idade até os 27 anos. Em uma dessas cidades novas, onde até hoje nós temos a casa que os meus pais compraram e eles vivem nela. E aí quando eu cheguei lá, bem pequenininho, eu estudei num grupo escolar da prefeitura que se chama Benedito Maia. Ele existe até hoje, tá? No meu tempo, ele era mais ou menos desse jeito como vocês estão vendo aqui. Hoje, ele já está assim, bem moderno. E o caminho das ruazinhas da minha casa até essa escola era um caminho muito ruim. Tinha rua de chão batido, não tinha asfalto e quando chovia fazia poças de lama. E a minha mãe trabalhava muito, ela era sacoleira e provavelmente os jovens de hoje podem não saber o que é uma sacoleira, porque eu acho que elas praticamente nem existem mais com tanta frequência. Então eu vou explicar o que é uma sacoleira. É uma mulher que saía com 2 sacolas enormes, uma de cada braço, e saía pela rua de porta em porta nos seus bairros vendendo coisas. No caso, a minha mãe vendia roupas e calcinhas, pano de prato, essas coisas. Era uma mulher que trabalhava muito, porque nós éramos muito pobres. O meu pai era peão de obra. Ele trabalhava no meio do mato, então ele vivia nas obras civis e só vinha para casa de 4 em 4 meses, de 3 em 3 meses, às vezes de 6 em 6 meses, dependendo da obra e do lugar do Brasil onde ele estava. Então eu e a minha irmã, quase 2 anos mais velha, meu amor da minha vida, aprendemos ainda na primeira série do ensino primário a irmos sozinhos para a escola. Eu tinha uns 6 anos e ela tinha 8. E às vezes dava para
pra minha mãe levar a gente, mas às vezes não dava, porque ela trabalhava demais. Trabalhava justamente pra não faltar nada em casa. E ainda assim, às vezes, faltava alguma coisa. Na verdade, faltaram muitas vezes. Então, quando chegava nessa situação de faltar, a minha mãe optava por ela mesma não ter, incluindo comida, pra que não faltasse pra mim e pra minha irmã. Eu tenho lembranças remotas da minha mãe dizendo que ela adorava comer pé de galinha, pescoço de galinha, que eram os pedaços preferidos dela, que era pra sobrar mais carne de frango, mais peito pra mim e pra minha irmã. E algumas vezes, nessa escola, no Benedito Maia, ela esqueceu de ir numa homenagem do Dia das Mães, alguma festa que tinha na escola, alguma coisa importante, porque ela estava atribulada, costurando uma roupa para entregar. E a gente sabia que ela sofria por isso. Pra se ter ideia, eu tava na 2ª série e eu tive uma professora, Leonora, querida. Todos os anos que eu vou lá em casa, eu vejo a Leonora, tá? Velhinha maravilhosa ainda. Que ela é crente e ela frequenta uma igreja na porta de casa, que quando eu tava na 2ª série, ela pegou um livro e sentou na minha cabeça. Então eu cheguei em casa, chorando, contei pra minha mãe. Minha mãe tava tratando um peixe e ela saiu com a mão suja de peixe, foi até a escola e escrotizou com todo mundo, com a Leonora, a professora, a diretora, gritou e disse que ninguém tocava no filho dela. Enfim, era uma mãe muito boa, assim como meu pai, também era um pai muito bom, ausente, porque trabalhava no mato, mas era um pai muito bom. Eles faltavam presencialmente em alguns momentos, ok, mas eles estavam na jornada para que a gente tivesse todo ano aquele tênis, aquela calça jeans, aquele caderno com matéria, lápis, caneta colorida, uma mochila, um biscoito recheado de vez em quando, que era o que dava, um brinquedo, mas tinha, porque eles estavam ali ralando para isso. Eles eram pais amorosos. Apesar da pobreza, a gente era muito feliz. Até que na 5ª série, eu fui estudar numa escola chamada Agostinho Monteiro. Acho que já é uma escola estadual, se eu não me engano. Eu era adiantado na escola, tá? Na 5ª série eu tinha 10 anos, no máximo 11 anos, mas acho que era isso, 10. E foi aí que tudo mudou. E é até aí, nesse momento da minha vida, a minha última lembrança familiar feliz. Depois daí, eu não tenho mais nenhuma, ou seja, são 35 anos de ausência. Porque foi pelos 10 anos nessa escola, no Agostinho Monteiro, que eu descobri a minha sexualidade. Aliás, descobriram a minha sexualidade porque eu mesmo só fui saber muitos anos depois. E eu me questiono, e me questionei a vida inteira sobre onde essa pessoa, a minha mãe, foi parar. O que aconteceu para aos 10 anos de idade ela simplesmente desaparecer da noite pro dia? Minha mãe virou uma fumaça, ela se esvaiu. E eu passei a vida inteira me perguntando em que momento isso aconteceu e por que isso aconteceu. Só décadas depois eu entendi que junto dos meninos da escola, ela também havia descoberto a minha sexualidade. E aí então, ela começou a morrer por dentro. Quando ainda tinha 10, 11 anos, e com isso ela começou a me matar também. Nessa escola, eu fui bullyingado de todas as formas. Eu não vou descrever esse bullying aqui porque não é assunto desse vídeo, mas vocês podem pensar aí todas as formas de se bullying um garoto afeminado de 11 anos na 5ª série. Os meninos da 6ª, os meninos da 7ª, os da 8ª, o professor de educação física, o regente da banda marcial da escola, os banheiros velhos desativados, era uma escola grande, o matagal da escola pública de periferia, enfim, fica aí a cargo de vocês. Vocês sabem o quanto disso eu levei pra casa? Como eu levava antes, quando era no Benedito Maia, da 1ª à 4ª série? 0. Eu nunca levei nada. Da 5ª à 8ª, eu nunca levei pra minha mãe as coisas que aconteciam comigo, as coisas que eu vivia ali naquela escola no Agostinho Monteiro. Eu vivi aquilo tudo absolutamente sozinho, dos 10 aos 14 anos, quando o ensino fundamental acabou, porque a minha mãe sacou que havia algo de errado ou de estranho. E o que ela fez? Ela se blindou de forma que eu jamais conseguiria contar algo que eu passasse na escola, na rua de casa, em qualquer lugar. Ela não queria saber. Ela deliberadamente optou por assistir a minha infância inteira, até o começo da minha adolescência, sem dialogar comigo, sem saber de mim, porque eu estava triste, porque eu chorava, porque eu tirava nota ruim na escola, porque eu não queria fazer educação física, porque eu queria faltar aula, os problemas que eu tinha com os professores, de eu ser um moleque extremamente agressivo ao falar, de ser extremamente reativo, de viver na diretoria, eu não conseguia me expressar sem berrar. Ela nunca quis saber, porque ela entendeu que se ela mergulhasse nos meus problemas, ela confirmaria algo do qual ela suspeitava e de qual todas as outras pessoas já falavam mesmo. Ela deliberadamente negligenciou todos esses anos da minha vida, os quais eu quase não tenho mais memória. Não apenas pela dor, mas porque ela mesma fez questão de não ter registro. Eu não tenho nenhuma foto dos meus 10 anos pra frente. Eu tenho no começo da minha vida adulta porque eu tirei. Ou seja, eu não tenho memórias de afeto, momentos de conversa, de nada. A única exigência dela era o boletim escolar. Ela queria notas boas. E ela fazia parte dela aí na cabeça dela. E foi muito doloroso não ter mãe nesse período, porque eu era uma criança. Na rua de casa, todo mundo me batia. Todo mundo me
batia. E eu não tô falando de um nem outro, eu tô falando de todo mundo. Todos os moleques, inclusive a maioria que tá lá até hoje, com mulher, com filho, tudo velho, feio, acabado, pobre, gente medíocre. Vizinhos adultos que me tocaram, homem velho, os mais crescidos da outra rua, todo mundo. Ela nunca questionou porque eu vivia chegando chorando em casa. Por que eles me batiam? Por que me chamavam de bicha? Ela nunca tocou nesse assunto. Eu nunca, em toda a minha vida, ouvi a minha mãe perguntar: por que todo mundo na rua te chama de bicha? Ela resolveu me abandonar. O único esforço que ela fazia, que era muito grande, era pra falar mal do gay que tinha na esquina da rua, que era um cara mais crescido, e de um outro que foi adotado pela vizinha, que ela também não gostava da vizinha. E tem um vídeo aqui nesse canal que se chama O Gay Devolvido, sobre exatamente esse rapaz. O vídeo já tem mais ou menos uns 4 anos. Então ela dava essa mensagem. Mas conversar sobre isso, ela nunca conversou. Até que eu cheguei no ensino médio, onde a minha vida só piorou. Entre 14 e 15 anos, eu fui estudar em Belém, porque, enfim, era o ensino médio, não tinha escola em Ananindeua, então a gente tinha que pegar um ônibus e a gente foi estudar num colégio chamado Orlando Bittar. Tá aqui uma foto, que hoje em dia não é mais uma escola pública, é uma creche pública, mas era uma escola incrível, era a mais procurada na época, e a minha mãe fez todo o esforço para conseguir vagas pra gente até lá. E ali foi onde eu vivi, talvez, os piores anos da minha vida, pelo menos os 3 mais difíceis até então, porque eu tinha 15 anos. E como meu pai trabalhava no mato, ele só vinha pra casa de meses em meses, eu não tinha referências sobre o que era ser homem, no sentido macro, tá? Que eu tô falando. Nunca ninguém havia conversado comigo sobre absolutamente nada, como sexo, namorada, beijo, ou sobre como me defender, sobre como reagir às coisas, nada. Porque a minha mãe optou por se resignar. Ela ficou absolutamente resignada em relação a mim e eu fui abandonado ali. E foi aí também que ela encontrou os piores enfrentamentos da vida dela. Porque ela sabia que eu tava crescendo. E cedo ou tarde, uma bomba ia estourar. Sendo que essa bomba nunca estourou, tá? Eu não tive aquele momento de me assumir. Eu nunca cheguei em casa pra conversar com os meus pais sobre a minha sexualidade. Mais tarde, na frente, eu vou explicar como é que isso aconteceu. No Orlando Bittar, eu não apenas apanhei e sofri bullying, como foi no colégio lá no Agostinho Monteiro. Eu fui diversas vezes pelos meus colegas. E isso aconteceu tantas vezes que eu não consigo recordar. Pra vocês terem ideia, eu não lembro, eu não faço ideia de quando foi a minha primeira vez. Eu não tenho essa memória. Não passa pela minha cabeça. Porque foram tantas vezes dos 15 aos 20 anos que eu não tenho a capacidade analítica de escolher o momento que eu possa considerar como a primeira vez. Pode ser qualquer um daqueles momentos. A minha mãe começou a fazer nesse momento uma perseguição silenciosa a todas as minhas atitudes, a minha existência como um todo. E isso durou muitos anos. Ela escondia a chave do quarto para eu não trancar o quarto. Nessa época, papai já havia conseguido fazer um novo quarto na casa, então cada um tinha seu quarto. Mas não adiantou de nada, porque ela entrava no meu quarto deliberadamente a hora que ela queria, ela vasculhava semanalmente as minhas gavetas, a lata de lixo do quarto, ela revirava os papéis, ela abria as coisas, que ela queria saber com quem eu falava, o que eu escrevia, o que eu recebia, se tinha alguma coisa que era uma coisa de gay. Embora ela nunca dissesse isso, ela só fazia essa violência. E aquilo me dava muito medo, me dava um medo de mijar nas calças, porque de fato, ela poderia pegar alguma coisa minha, assim como ela pegou várias vezes. Teve um garoto que eu gostava muito dele ali, e ele gostava de mim, era da igreja. E ali pelos 17 anos, ele me deu um CD. E dentro da capa do CD, ele havia feito uma espécie de declaração. Não era uma declaração de amor, mas era uma declaração de amor. E eu cheguei um dia em casa, o CD tava todo quebrado, rasgado, e eu apanhei muito. Sim, eu apanhei dos meus 14 até os meus 22 ou 23 anos. E eu apanhava muito, tá? Principalmente na cara. Mas apanhei de cinto, de chinelo. Mas a minha mãe, ela tinha um prazer especial por me dar tapa na cara, porque aquilo era muito humilhante. Ela me bateu tantas vezes que eu sucumbia à ideia da humilhação. Ela tinha tanto prazer em me bater na cara, em me sentar o tapa, que eu criava um branco naquele momento, naquela situação, pra deixar aquilo passar e não passar mais tantos dias sentindo medo e humilhação. Eu simplesmente deixava ela bater. Mas nunca, jamais, numa dessas situações de espancamento, ela me perguntou se eu era gay. E eu questiono por quê. Por que vasculhar a minha vida dia e noite, me bater na cara, se ela não vai perguntar o que tá acontecendo? Se ela não vai questionar aquilo que ela precisava saber. Ela me perseguia na rua, quando eu saía, ela andava atrás de mim, ela ia atrás, ia me seguindo. Ela queria saber na casa de quem eu entrava, onde eu tinha ido, se eu tava indo pra algum outro local que eu não tinha avisado, que eu não disse que eu ia. Ela fazia perguntas pra todos os meus amigos, os da rua, os da igreja, a galera da escola, principalmente a galera da igreja. Ela criou uma rede de informações pra rastrear os meus passos durante um tempo, até que eu decidi ficar sem amigos. Foi um momento muito difícil da minha vida, porque se eu tivesse amigos, ela saberia mais sobre mim. Então eu fiz isso justamente para que ela não tivesse mais opções. E ali pelos 17, 18, eu entrei pela primeira vez no Conservatório Carlos Gomes, porque eu estive 2 vezes lá. Eu fui
estudar música. Então eu tinha pastas e pastas de partitura. Eu tenho memórias de brigas em casa, minha mãe brigando comigo, me batendo, de ela pegando as minhas partituras e rasgando, jogando fora, papel voando, plástico voando. Lembra daquelas pastas classificadoras de papel? Pois é, foi nessa época que eu comecei a fazer vestibular e não passar. Eu fiz 5 vestibulares. 5. 4 fracassados. Na época não existia Enem. E era uma mega prova o vestibular, porque você fazia vestibular para uma universidade X. E eu não passava, porque eu não estudava. Eu não estudava porque eu não conseguia. Eu não tinha ânimo, eu não tinha desejo, eu não tinha planos. A minha vida era um misto de pobreza, porque a gente era pobre, de ausência familiar, de negação, porque eu ainda não tinha resolvido essa coisa de ser gay na minha cabeça. Foi quando eu comecei a entender de fato que eu era gay e como eu ia ter vontade para passar 6, 7, 8 horas sobre os cadernos. A minha vida atrasou 5 anos. Todo mundo na faculdade, todo mundo se formando, e eu nem na universidade eu tava ainda. Porque eu só vivia de briga dentro de casa, só de violência, só de tapa na minha cara. Eu chorava todos os dias em casa, eu chorava na rua, eu não tinha trabalho ainda. Eu arrumei o meu primeiro trabalho dos 18 para os 19 anos. Eu trabalhava no Porto de Belém, nas docas, ali nas docas do Pará. E foi uma coisa horrível, horrorosa, porque foi uma amiga dela que me arrumou esse emprego, e tudo que eu fazia nesse local, essa amiga dela ficava sabendo e contava pra ela. E nesse emprego tinha um cara que era gay, que era mais velho, e era filho de uma outra amiga dela que também era funcionária das docas. E ele contava coisas pra mãe dele, e a mãe dele contava pra minha mãe. Então minha vida era perseguida, supervisionava o tempo inteiro. Enfim, além de toda essa perseguição, tinha uma completa ausência e toda a violência física e verbal que eu sofria. Me chamar pra conversar? Nunca. Nunca perguntou sequer na vida, até hoje, se eu era gay. Ela escolhia me tratar mal, me bater, me humilhar, me perseguir e criar fantasias sobre mim. Nessa época, ela entendeu, não sei como, que eu usava drogas. Inclusive, ela sustenta até hoje essa história. Recentemente, lá na casa dela, numa das visitas, ela falou isso. Ela acreditou nessa fic que ela criou na época e ela usa isso pra justificar a vida miserável, a vida bandida, ruim que eu tive no começo da minha vida adulta. Uma vida atrasada, uma vida fracassada. Então, ela preferiu acreditar que eu era envolvido com drogas, que foi por conta disso, as drogas que eu nunca usei na vida inteira, pra aceitar o fato de que eu era gay. Foi uma opção, a opção que doía menos pra ela, e que um dia ela me falou as seguintes palavras, uma única vez que a gente falou sobre esse assunto na vida, que foi exatamente o dia em que ela achou o CD e rasgou todos os papéis. Ela disse: eu prefiro ter um filho bandido que um filho gay. É um clássico, né? Na internet a gente tá cheio disso aí hoje, mas dói. Quando eu me tornei um homem adulto no começo da vida ali, tá? 22, 23 anos, completamente desgastado, fracassado, sem a menor perspectiva, eu vi a minha irmã atender a todos os requisitos normativos sociais. E que maravilha! Porque a minha irmã é uma pessoa maravilhosa e certamente é a pessoa que eu mais amo nessa vida toda. A minha irmã se formou na Federal, ela casou com um homem, meu cunhado, excelente, maravilhoso. Ela passou no concurso público, ela é professora também porque eu também sou professor, eu fiz Federal. Ela teve filhos, ela financiou a casa própria, ela conseguiu seguir cada passo da cartilha cisnormativa do hétero médio. Coisa que nós gays fazemos às vezes, mas é muito mais para buscar a aprovação da sociedade cis. Ser um gay masculino, com dinheiro, concursado, aquela coisa toda que demanda um equilíbrio familiar mínimo para conseguir. E eu quis, tá? Eu tentei muitas vezes, mas eu nunca tive esse equilíbrio. Eu só apanhei dos 11 aos 22 anos. A minha vida se resumia a me defender na rua, em casa, no trabalho e sobreviver completamente abandonado. Não tinha como esse plano cisnormativo dar certo pra mim. Eu até tentei. Então o que minha mãe fez? Ela voltou todos os esforços dela pra minha irmã, que atendeu às expectativas dela. E ainda bem que a minha irmã fez isso, porque é ela quem vai cuidar da minha mãe agora na velhice, visto que eu não vou, exceto financeiramente. Esse período foi muito difícil, como se todos os outros não tivessem sido muito difíceis, porque eu tava tão à beira do precipício, da depressão, da ansiedade, que eu tive diversas compulsões. Eu comecei a mentir desenfreadamente. Eu não comia. Eu pesava 56, 57 quilos, sendo um homem adulto. Eu roubava, tirava dinheiro da carteira dela, tirava da conta do banco, só pra sair na rua, tá? Não era pra comprar as drogas que ela achava que eu tava indo comprar. Era pra sair com os amigos e fingir que eu tinha uma vida. Ela não me batia mais ali pelos 23, 24 anos, porque um dia eu a ameacei. Eu disse: se a senhora me bater, eu vou bater de volta. E sim, eu tava completamente disposto a sentar o tapa nela se ela me batesse mais uma vez na minha cara. Foi quando ela refletiu sobre a segurança dela e ela parou de fato de me bater. Mas as humilhações continuaram, porque afinal eu ainda morava na casa dela. E aí eu passei no vestibular e ela sequer veio me dar parabéns. Eu lembro tão bem
lembro tão perfeitamente que eu tava muito cansado de fazer vestibular por anos. Eu passei em letras e a gente jogava ovo nas pessoas nessa época, raspava a cabeça, fazia uma gritaria ali na rua. Ela sequer saiu de dentro de casa, ela tava lavando uma roupa, porque não era o que ela planejava. Ela queria que fosse medicina, e se eu passasse medicina, seria uma única chance de redenção na vida. E também, ela não tinha mais nenhuma expectativa. Ela não tinha ânimo sobre mim. Ela largou de mão já há muito tempo. Eu falei pra vocês que ela me abandonou aos 10 anos. Por que ela ia comemorar eu passar no vestibular? Já na universidade, com um pouco mais de noção e completamente compreendido com a minha sexualidade, finalmente, não demorou muito não, mas enfim, foi um processo. Eu comecei a dar aulas de inglês no Aslan, que era um super curso de idiomas na época que tinha em Belém. Agora eu acho que virou uma escola, alguma coisa assim, uma escola de ensino fundamental, mas na época era a melhor coisa que tinha lá para estudar inglês. E eu tinha um excelente inglês e um salário razoável para a época. Foi no ano em que eu resolvi sair de casa. Eu tinha 27 anos, prestes a fazer 28, e finalmente eu fui morar num bairro bem ruim, chamado bairro da Cremação. Quem é de Belém vai saber. Porque era perto da unidade do Aslan em que eu trabalhava. Esse foi um momento de muita tensão, porque ela desconfiou, porventura, que eu tinha alguém, que eu fosse morar com alguém, ou que eu fosse levar alguém pra dentro da minha casa, que eu ia levar homem, não sei o que se passava na cabeça dela, porque a gente nunca teve essa conversa sobre ser gay. Então ela fingiu que ela ia me ajudar, só pra ela poder estar lá na minha casa eventualmente. Ela pegava um ônibus, cruzava a cidade inteira e chegava de surpresa no meu kitnet, pra ver se ela pegava algo, pra ver se ela via algo. E sempre que ela ia, a gente brigava. E uma vez eu pedi pra ela comprar no cartão dela, lembro que nessa época tinha uma loja em Belém chamada Yamada, onde a gente comprava tudo na Yamada, tudo. E eu pedi pra ela comprar 2 travesseiros. E foi uma coisa muito constrangedora, porque ela perguntou pra mim: pra que tu quer 2 travesseiros se tu só tem uma cabeça? E esse era o momento que ela havia começado a perder o controle sobre mim. Não de todo, mas perdeu o controle. Então ela começou a traçar novos planos, porque apesar de ter um salário, não dava exatamente pra eu pagar aluguel, comer, luz, energia, internet, condomínio, e ainda ser gay, né? Porque a gente que é gay, a gente quer uma roupa, a gente quer namorar, quer sair, quer ir numa festa. E eventualmente eu recorri a ela ou ao meu pai e pedi uma ajuda, um mercado, um dinheiro, enfim. E o meu pai sempre foi um homem completamente submisso a ela. Qualquer coisa que eu pedisse a ele, eu sempre implorava pra ele não contar pra ela, mas ele só fazia se ela permitisse, se ela autorizasse. E aí o que ela fazia? Ela ligava e dizia: olha, eu deixei teu pai te dar R$50, vem aqui buscar. Então, de certa forma, ela ainda tinha um controle. Ela criou um novo controle. Ela sempre encontrava uma maneira de me humilhar, de me colocar embaixo de alguma situação. Porque me bater ela não podia mais, me xingar ela não podia mais. E esse controle ela ainda fez por mais 10 anos à frente. Dos 25 aos 35 anos eu trabalhei muito. Eu larguei a sala de aula, eu fui trabalhar em agências de propaganda e eu consegui de fato fazer algo muito próximo do que talvez no futuro eu fosse gostar. Mas eu fiz, trabalhei com comunicação, tive até um salário razoável, mas nada muito. Só que eu nunca fui muito feliz não, porque nesses 10 anos tive namorados, longo, sério. E a um dado momento ir pra casa da minha mãe, ir pra casa dos meus pais, porque meu pai fazia um churrasco todo domingo, a vida deles melhorou, a casa aumentou, enfim, e ele não tava mais trabalhando no mato. E a casa era enorme, era grande, recebia amigos, a minha irmã ia com o marido, mas faltava algo, porque eu sempre ia sozinho e eu já tinha um namorado. Ou seja, um outro clássico da vida do gay, né? A gente vê nossos irmãos levando seus cônjuges e a gente não pode levar. Até que um dia eu parei de ir na casa dela e a minha irmã meio que falou pra ela: olha, o Márcio tem um namorado, que é aquele menino, e ele vai ter que ir com ele, senão ela não vai nunca mais aí. Eu acho que ela pensou que ela teria perdido de vez o controle sobre mim, não o filho, porque o filho ela já tinha abandonado há muito tempo, e eu levei um dia ele em casa. Mas nunca teve uma conversa. Eu nunca me assumi, eu nunca disse: esse é meu namorado. Foi assim de empurrão. Ele ia lá comigo, mas nunca ficava tudo muito bem. Ele era bem tratado, as coisas aconteciam, tava tudo bem, mas não era a mesma coisa. Sempre tinha uma angústia, sempre tinha um limite. Nada do que eu fizesse era exatamente como ela queria. Mesmo depois dos meus 30 anos, quando a minha vida começou a andar um pouquinho, ela nunca quis saber de mim. Ela nunca quis saber o que eu fazia, onde eu trabalhava, o que eu havia conquistado, como era a minha casa, porque eu mudei umas 3 vezes de casa lá em Belém, de kitnet de apartamento. Ela nunca mais foi em nenhum, ela parou de ir. Quando ela perdeu parte do poder que ela existia sobre mim, ela novamente me abandonou. A ponto de sequer deixar uma vez eu fazer uma festa de aniversário lá na casa dela, que era a minha casa. Ela não queria mais que eu frequentasse a casa normalmente. Ela começou a arrumar desculpas pra isso. Ela nunca soube de nada na minha vida desse período, da minha vida adulta, da minha vida profissional trabalhando. E eu fiz coisas muito legais. Eu trabalhei numa editora que eu fazia uns livros que era o diretório da cidade, eu era tradutor desse livro. Era um projeto incrível, projeto
projeto gráfico mais bonito da cidade. Ela nunca quis guardar nenhum na casa dela. Ela nunca quis saber o que eu fazia de fato. Uma única vez ela perguntou, cadê teu nome aí? Tipo assim, dizendo que aquilo era mentira. Como é que eu ia provar que eu fiz aquele trabalho? Porque tudo o que eu fazia pra ela era mentira. Tudo o que eu dizia que eu tava fazendo era mentira. Todas as coisas que eu chegava dizendo, eu consegui tal coisa, era mentira. Até que chegou o momento em que ela encheu a casa, que já tava muito grande e bonita, as paredes todas, as estantes de fotos. Só que só tinha uma única foto minha, quando eu era bebezinho, que eu tô numa rede. Que é o único registro da minha infância. Porque registro de garoto, de moleque, não tem. Então tinha foto de todo mundo, da minha irmã, dos netos, menos minha. E aí foi quando eu questionei o que diabos eu ainda estava fazendo naquela cidade, com aquelas pessoas tacanhas, atrasadas, velhacas, retrógradas, mesquinha, iguais a ela, e que não tem nenhuma visão do mundo. Então foi aí que eu resolvi sair de Belém. Vim embora para São Paulo de vez, já tinha 35 anos, que é considerado velho, né, para fazer essas diásporas, né, especialmente para gay. E quando eu fui lá na casa dela dizer que eu tava vindo embora para São Paulo, a única frase que ela disse foi, tá fugindo de quem aqui, menino? Foi isso. Eu chorei, eu juntei 2 sacolas de roupa, meu namorado da época também fez igual, inclusive era um namorado que era aceito, frequentava ali a casa dos meus pais, assim, com as ressalvas, mas ele ia, e a gente juntou o pouco dinheiro que a gente tinha e veio embora pra São Paulo. Somente aqui, em São Paulo, eu conheci uma vida sem confronto, sem ameaças. Foram muitos enfrentamentos, nada foi fácil. Eu já falei aqui uma vez, algumas vezes nos vídeos, que eu já passei um dia de fome, tive a luz cortada, mas mesmo assim, era a minha fome, a minha luz sendo cortada. Só saindo daquele inferno, que eu sou obrigado eventualmente a voltar, e eu tô falando da casa da minha mãe e do meu pai, e não na cidade de Belém, que embora seja o inferno, mas não nesse sentido, é um inferno de quente, mas a gente adora, e só a gente pode falar mal, foi que eu tive a primeira vez a sensação de ser feliz. E eu nem sei se essa felicidade era real de fato. Eu não tenho essa compleição sobre o que é felicidade. Sempre que eu tenho que voltar lá, todo ano, às vezes 2 vezes por ano, eu tenho calafrios, eu tenho pesadelos, tudo lá me lembra abuso, tudo naquela casa me lembra violência, o cheiro, os objetos, tudo me lembra abandono. Sempre que eu tenho que visitar os meus pais, eu tenho crises de ansiedade, eu tenho dores, tremedeira, mas eu vou. Eles 2 estão ótimos, minha mãe tá lá de boa, como se nada, absolutamente nada tivesse acontecido. Eu chego, passo 4 dias, que é o meu limite, mais que isso a gente começa a brigar, e aí começo a trocar ofensas, então eu passo 3 a 4 dias e venho embora. Mas são 3 a 4 dias de muito sufoco. E sempre que eu venho embora de lá, eu venho carregado de uma energia ruim dela, de negatividade, de agressividade, de violência. Porque é só botar o pé e ela começa a me violentar. Porque ela tem isso na pele. Porque ela foi uma pessoa ardilosa, mentirosa, pernóstica, vil, a vida inteira. E como eu disse, esse vídeo não é pra falar mal da minha mãe, acreditem. Porque eu não contei pra vocês 10% das coisas que ela fazia. Eu não contei detalhes, histórias. E eu não vou contar porque esse não é o sentido desse vídeo. Esse não é o objetivo desse vídeo. Porque também são coisas muito íntimas, muito pessoais e que me doem muito. Eu espero que ela tenha vida longa e parece que vai ter. E eu sou grato que ela tenha e também sou grato por ter uma irmã maravilhosa, de quem ela é muito amiga e que vai cuidar dela agora que ela tá ficando velha, porque eu não vou. A minha responsabilidade é financeira e eu sinto muito pelo meu pai, que tá ao lado daquela criatura há 48 anos. É um homem resignado, matuto, mas muito honesto, broco, sem ousadia, sem ser dono de si, que nunca foi. Eu imagino a vida miserável que o meu pai teve até aqui, ao lado de uma mulher bruta, que o humilhava aos gritos com palavras. Eu assisti isso várias vezes. Ela não é mais assim hoje. Ela mudou, mas ela mudou daqui pra fora. A gente sabe que isso foi uma capa nova que ela criou, porque ela tá sozinha, velha e indefesa. Ou ela parava com essas agressões e essas violências, ou ela ia sofrer um impacto muito forte de ficar com 80 anos de idade sem ter nem pra onde correr. Eu vou, respiro um pouco, passo 10 dias divididos 2 vezes por ano, porque obviamente que vai sair briga, ofensas, mágoas, lágrimas. A gente resume o contato em Feliz Natal, como tá fulano, Beltrano morreu, cadê aquela fulana? E é isso. Ela finge hoje que ela é uma boa pessoa. Ela fala manso, ela ajuda os filhos do fulano, do Beltrano, enfim. Ela ficou uma velha minimamente digna. Ela ama os netos, faz tudo por eles e que bom que eles amam também a avó que tem. Mas isso não é quesito para eu perdoá-la. Não é e eu não vou. Nada do que me digam me fará praticar um perdão. Ainda que ela pedisse, porque, gente, ela nunca vai pedir. Porque ela acredita que ela nunca fez mal para mim. Ela acredita, ela tem certeza que ela não foi uma mãe ruim. Então eu não vou perdoar uma pessoa que tem ciência do que ela fez. Não vale a pena imaginar
de dizer nada, porque ela tem quase 80 anos. Ela tá velha, mas tá lúcida, tá bem, tá ótima, faz tudo, aquelas velhas saudáveis, sabe? E que sempre que tem uma oportunidade, ela destila um pequeno veneno. Então eu não permito que ninguém venha aqui dizer que, é tua mãe, tu deve esquecer, tu tem que perdoar, que tu tem que deixar isso no passado. Foda-se. Só eu conheço o sofrimento que eu passei e por isso eu afirmo, eu não amo a minha mãe. Eu não tenho obrigação de amá-la. Eu não faria tudo por ela. Eu não daria a vida por ela. Eu faço minimamente o esforço de ligar 2 vezes ao mês e mandar um dinheiro quando precisam. Porque, na verdade, eu tô pensando numa questão legal. Eu não quero pegar um abandono de incapaz. Eu não quero vê-la numa cama de hospital. Eu não quero enterrá-la. Eu quero ter a sorte de, nesse dia, que se tudo der certo vai ser muito pra frente, que ela viva muito, eu esteja muito ocupado e não consiga ir ao velório. Mas eu faço questão de pagar cada centavo dos custos, incluindo as flores. Porque ela gosta de flores. Ela gosta muito, criou planta a vida inteira e eu vou mandar colocar as mais belas e mais caras no túmulo dela. Porque essa é a única coisa que ela vai ter honestamente de mim. Eu não amo quem não me ama e isso inclui graus de parentesco. E a gente precisa normalizar isso. Ninguém é obrigado a amar pai e mãe que não nos ama, que nos infernizou a vida inteira. E eu espero que quem esteja sofrendo por isso chegue aonde eu cheguei, aqui, de forma linear, cheio de dores, cheio de mágoas, de raiva. Inclusive sentir raiva é uma perda de tempo, não sintam, mas sem culpa, sem nenhuma culpa por não amar, porque eu carrego muitas dores, muitas mazelas, muitas doenças psicológicas, muitas doenças físicas por conta desse abandono e de tudo que ela fez, que só eu sei o que é, mas eu não carrego culpa de não amá-la. E eu espero que quem já passou por isso na vida, quem teve essa mãe ou tem essa mãe, e que quem carrega tantas dores, tantos sofrimentos, e que isso afeta a sua vida hoje, afeta seu lado profissional, as suas perspectivas, os seus sonhos, que você consiga não carregar a culpa do amor compulsório. Esse, sem dúvida, é o maior peso que está nas suas costas. Se você precisa deixar de amar alguém, que é seu sangue, deixe, porque você vai viver uma vida muito mais leve, muito mais tranquila, porque você merece. Muito obrigado para quem chegou até aqui e até o próximo vídeo desse canal.